Abra sua Bíblia. Apesar que o Renato vai projetar, né, Renato? Apesar que o Renato vai projetar, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 8. Nós estamos em uma série de mensagens por todo o Novo Testamento. E estamos aqui no livro de Atos, escrito por Lucas. E agora no capítulo 8. O livro de Atos é maravilhoso. Ele conta todo o início da história da igreja. E é muito importante para nós, porque a igreja lá de Atos é uma referência para nós hoje. Para que a gente possa vivenciar como eles vivenciaram. Não pelas nossas forças, pelas forças humanas, o intelecto humano, mas pela ação poderosa do Espírito Santo. Mas antes, quem gosta de matemática aqui? Tem alguém que gosta de matemática aqui? Eu lembro quando eu estava na 8ª série, né? Hoje não fala mais 8ª série, né? Fala 9º ano, eu acho. E eu tinha um professor de matemática, o nome dele é Ronaldo. Quem sabe ele assiste nessa mensagem. Ronaldo, eu aprendi muito matemática com ele, e ele tinha uma voz assim, ele era grande, forte, parecia um armário. E ele você ouvia a aula dele de longe. Você chegava assim lá embaixo assim, da escola, você ouvia ele falando as expressões matemáticas e tudo mais. E todo mundo tinha um medo dele, por quê? Porque ele fazia toda aquela aula muito detalhada. E depois ele pegava na lousa, ou quadro negro, né? Ele enchia de contas matemáticas. Aí ele fazia meio que um terror psicológico com os alunos. Ele pegava o giz, né? Que era o antigo giz, né? E ele falava assim, vou escolher um para fazer o exercício. Já passou por isso? Já? Todo mundo abaixa a cabeça, né? Todo mundo abaixa a cabeça, como se ele não fosse talvez escolher. E aí todo mundo de cabeça baixa, assim, né? E ele vinha com o giz, pensa no momento de terror naquele, de tensão. Aí que o giz bate na tua mesa, ele fazia assim, ó. Ele jogava o giz bem na sua mesa, assim, ó. Que se batesse na sua mesa, era para você ir lá, se caso você quisesse, claro. E aí o legal, que quando você ia lá, ele perguntava antes. Porque ele explicava, né, a aula inteira. E aí ele perguntava para você, você compreendeu o que eu expliquei? Aí vai depender da sua resposta. Aí você falou, não, eu compreendi. Então mostra. Aí você aplicava lá e fazia o exercício. Se você acertasse, ok, né? Que lá tinha ponto por participação, né? Mas se você falasse, compreendi, mas na hora do exercício você fizesse tudo errado, você não compreendeu. Ele mandava todo mundo sentar e explicava tudo de novo. Pensa em um professor bem rotineiro. E ele falava uma frase que me marcou, né? Que a repetição gera o aprendizado. A repetição gera o aprendizado. E matemática é bem assim. E hoje eu quero trazer essa pergunta para você. Não sobre matemática, e nem vou jogar o giz aí no seu banco. Mas eu quero te perguntar sobre o Evangelho e sobre a vida com Jesus. Você compreendeu a mensagem do Evangelho? Você compreendeu a mensagem das boas novas de Jesus? E nós vamos ler o livro de Atos, como eu já falei, capítulo 8, ok? A partir do versículo 26, tá, Renato? Na NVT. Vai ser a história de um homem que foi ordenado diácono. Você sabe o que é um diácono, né? Diácono significa serviço. Ele foi chamado pelos apóstolos a entrar no grupo de serviço da igreja, o diácono. E esse homem se chamava Filipe. Que história linda dele. Contextualizando, você sabe que no capítulo 5 e no capítulo 6 houve aquela conversa de João e Pedro, depois que cura aquele aleijado, com os fariseus. E aí eles pedem para João e Pedro não mais pregar em nome de Jesus, mas eles não obedeceram, porque eles obedeceram primeiramente a quem mesmo? A Deus, que chamou eles para testemunhar. Houve então uma grande perseguição, e levantou-se também um outro homem chamado Estevão. Na mensagem anterior a gente falou sobre ele. E aí Estevão, cheio de ousadia, começou a fazer milagres e maravilhas pelo poder do Espírito Santo, e ele novamente foi preso. E lá no capítulo 7 há a maior pregação que há em toda a Escritura. A pregação mais longa é a dele, a de Estevão, no capítulo 7 de Atos. E logo em seguida ele questiona, ele coloca os fariseus em xeque, e eles não gostam. A intenção não era humilhá-los, a intenção era que eles se arrependessem. Porque a mensagem de salvação é para todos, amém, amados? É para todos, não é para um grupo específico de pessoas.
A intenção de Deus também era salvar os fariseus religiosos que estavam com o coração extremamente petrificado pela lei e pela religiosidade. Mas eles, o texto diz que eles rangiam os dentes e eles então mataram Estevão a pedrada. Foi o primeiro mártir ali. E o texto diz, a partir do capítulo 8, logo no início, que houve a partir de então a maior perseguição ali de início da igreja, a maior perseguição ali na história, logo no início da igreja. Mas aquilo era cumprimento da palavra, que se você se lembrar de Atos 1:8, diz assim, que quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês terão o quê? Testemunhas de Cristo, e pregarão o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Então aquela perseguição foi algo que Deus permitiu, porque somente através daquela perseguição todos os discípulos se espalharam. Eles saíram de Jerusalém e começou de fato a ir para a Judeia, Samaria. E aí entra a história de Filipe. Filipe, fugindo da perseguição de Jerusalém, ele vai para uma cidade chamada Samaria. E ele começa a pregar ali e acontece essa situação que nós vamos ler agora, do versículo 26 ao versículo 40. Vamos lá. Diz assim na NVT o texto: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Guarde bem isso. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegando a um lugar onde havia água, então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que lhe impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Legal, né? Filipe foi, entrou numa carruagem mágica do Espírito e saiu de um lugar para o outro. Que lindo, maravilhoso, né? Mas há uma diferença entre duas palavras: entender e compreender. Entender e compreender. Entender é algo muito superficial por aquilo que você está me ouvindo agora. Talvez você esteja entendendo alguma coisa que eu estou falando. Mas a pergunta é: você compreendeu? Compreender é mais profundo. Compreender é algo que muda a sua mentalidade e também muda o seu comportamento. Você vai aplicar aquilo que você compreendeu. Nem sempre pessoas que entendem aplicam, porque você pode ouvir essa mensagem hoje, ir para a sua casa e nada mudar na sua vida. Isso mostra, possivelmente, que você apenas entendeu, mas não compreendeu. Compreender é mudança de vida, é mudança de postura. É o que Filipe mostra e faz a pergunta para ele. Perguntou-lhe o Senhor compreendeu o que lê?
você vê que ele responde: não compreendi, porque não tem ninguém que me explique. Mas interessante que ele acabou de sair de um culto. Se você olhar lá, ele está voltando para casa. Ele tinha acabado de voltar de um culto em Jerusalém, onde provavelmente teve orações, jejum, ofertas, teve palavra sendo ministrada e explicação da palavra. E ele está voltando para casa e ele não entendeu, ele não compreendeu. E ele está talvez ali, eu imagino que talvez no culto, o texto lido foi o texto de Isaías, porque ele estava ali talvez remoendo, lendo o texto novamente. Nossa, eu não compreendi, eu estou ali. E aí o Espírito Santo, olhando o coração dele, envia Filipe, e Filipe faz essa pergunta mágica: você compreendeu? Não compreendi, porque não tem ninguém para me explicar de forma particular. Então Filipe senta e explica, e dá-se a entender pela postura dele que ele compreendeu agora, porque ele faz uma afirmação muito forte, quando ele diz assim: o que me impede de ser batizado? E aí Filipe responde: nada te impede, contanto que você creia de todo o coração. E aí ele responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Essa é uma declaração que ele traz com muita convicção. Ele não titubeou. Esse homem de Isaías, então, é o Cristo que você me pregou. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Compreender gera convicção, gera mudança de vida, gera mudança de postura e mentalidade. Entender, muita gente entende. Se você perguntar para muita gente aí fora: você sabe quem é Jesus? Você conhece a história? Sim, entendo que ele foi um bom homem. Mas se compreender de verdade, deve haver mudança. Então essa pergunta fica para nós, e eu quero trazer agora outros textos para reforçar para você o que é o Evangelho. Evangelho significa o que mesmo? Boas novas. Veja, você gosta de coisas boas? Sim ou não? Você gosta de coisas novas? Eu até falei muitas vezes isso. Você gosta de coisas novas? Uma roupa nova, um tênis novo, uma casa nova, um carro novo. É muito bom, né? Se você gosta de coisas novas, de coisas boas, e o texto está dizendo que Deus tem as boas novas para você e para as pessoas, então a questão é: o que é bom e o que é novo de Deus para mim? Que vai de fato me transformar, que vai de fato mudar a minha vida. Que coisa boa é essa? Que novidade de mensagem é essa? Você precisa compreender. Porque você compreendendo, você também vai transmitir. Essa é a grande questão do Evangelho. Mas eu quero ler aqui outros textos, aí você pode só me acompanhar. Lucas 2, versículo 8, 11, vai falar sobre as boas novas quando Jesus está para nascer. Essa é a boa nova do nascimento da promessa. Lá em Lucas 2, há esse texto muito utilizado em Natal. Diz assim: naquela noite havia alguns pastores no campo próximo, vigiando o rebanho de ovelhas. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e ao brilho da glória do Senhor os cercou. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa então já inicia boas novas. A promessa de todo o Antigo Testamento, que traria um homem Deus, que viria ao mundo para trazer remissão de pecados e salvação ao mundo, nasceu. Aqui esses pastores ficaram aterrorizados, assustados, mas o anjo disse: não tenham medo, pois trago-lhes boas notícias, que darão grande alegria não somente a eles, mas a todo o mundo. Porque hoje nasceu na cidade de Belém, em Belém, na cidade de Davi, o Senhor, o Salvador, que é Cristo. Aleluia. Essas foram as boas novas do nascimento. Mas ele, ao nascer, ele ficou ali no seu preparo até os 30 anos, irmãos. Até os 30 anos ele estava ali na sua casa, em família, se preparando para o que ia acontecer. A terra ficou normal ali nesses 30 anos que se passaram do seu nascimento, até chegar aos 30, quando ele se manifestou ao mundo. E amados, e aqui está essa mensagem do Evangelho,
que lá em João 3, 16, 17, você conhece tanto esse versículo, que traz para nós agora qual é a boa nova, que foi a entrega de Jesus por nós por amor. Eu vou ler para você, esse texto talvez já saiba até de cor, mas eu quero ler para você, para reforçar, para você entender o que é o Evangelho. Diz lá João 3, 16, 17, que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo. E eu gostaria, você pode até repetir assim, porque Deus amou tanto, e você pode repetir o seu nome, porque Deus amou tanto o Leandro, porque Deus amou tanto o Júlio, porque Deus amou tanto o Renato, porque Deus amou tanto o Osias, porque Deus amou tanto a Cici, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem e as boas novas, que foi Ele, o próprio Filho, morrendo e se entregando por amor a mim e a você. E o texto continua assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Que mensagem poderosa! A grande pergunta que eu te faço, e é muito bom fazer perguntas, porque você reflete e você busca em si, na palavra, a resposta adequada. A pergunta é: se Jesus morreu na cruz para me salvar, pense, Jesus veio te salvar do quê? Do que Jesus veio te salvar? Ele veio te salvar do inferno? Não. Não é do inferno que ele veio te salvar. Ele veio te salvar do que então? Lembre-se o que aconteceu com Adão lá no Éden? Adão e Eva desobedeceram, e por causa da desobediência entrou o pecado no mundo. E esse pecado que aconteceu lá no Éden atingiu você hoje. Atingiu, eu sei que é duro dizer isso, mas atingiu seus filhos, seus netos. O pecado está ali como um vírus geracional desde o Éden. Os nossos filhos vão nascendo e já nascem em pecado. É duro, né? Pensar assim, né? Mas ali não é para nós nos entristecermos. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho para nos redimir, para nos salvar, nos tirar essa semente maldita do pecado que nos condenaria sim ao inferno e nos trazer vida eterna. Essa é a boa notícia que você tem de Deus. Essa é a boa notícia que você tem para o mundo. Veja, eu vou dizer do que Deus veio te salvar. Eu vou ler o texto de Romanos 5, de 8 a 11. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Veja, Deus veio nos salvar, não é do diabo, não é do inferno, não é do pecado em si, mas Ele veio nos salvar, sabe do quê? Da ira de Deus. Pastor, que forte isso, não é verdade? Porque Deus odeia o pecado. E quem está nele, se não se arrepender hoje e mudar a vida hoje, será julgado por essa ira. Não que Deus não queira te salvar, mas depende de você dizer o sim para Ele, compreender o Evangelho e falar: Senhor, transforma-me, mude a minha vida, porque eu quero viver esse Evangelho maravilhoso e transmiti-lo a todos. Veja, Ele salvou você da ira de Deus. E continua o texto: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado por meio da morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Essa é a boa notícia de Jesus, do Senhor, para você. Ele veio para perdoar o pecado original que Adão cometeu lá no Éden. Ele veio para te perdoar, não para te condenar. E Ele veio para te trazer vida eterna, para que você não seja alvo da ira de Deus. Alvo da ira de Deus. É disso que Ele veio te salvar. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia do Evangelho. Aí eu venho com uma segunda pergunta, uma segunda questão. Qual foi o impacto do Evangelho então na sua vida? Se ela é boa notícia, se ela é boa e é nova, então qual foi o impacto direto
da boa notícia na sua vida. Isso mostra que você compreendeu ou não. Eu vou ler mais alguns textos. Hoje a gente vai ler bastante textos, ok? Bem suave hoje. Mas eu quero que você reflita isso. Qual foi o impacto do Evangelho, das boas novas na sua vida? Não pense mais em ninguém agora. É em você. Qual foi o impacto? Lembre-se do dia da sua conversão. Lembre-se do dia que você ouviu o Evangelho, talvez através de alguém, seja na igreja, seja por um amigo, seja por um familiar. Alguém transmitiu o Evangelho para você. Alguém foi um Filipe para você. Talvez você foi, em algum momento você foi como esse etíope. E alguém falou do Evangelho, alguém te explicou. A grande questão é, qual foram as convicções que foram geradas em seu coração? Isso vai mostrar se você compreendeu. Você compreendeu o Evangelho? Qual foi o impacto direto na sua vida? Quer ver? Eu vou ler alguns textos para falar sobre identidade. João 1, versículo 12 e 13, diz assim, ó: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Que lindo, maravilhoso. Eu perguntei isso hoje na escola bíblica, eu falei assim, quem é você? As pessoas, quando veem essa pergunta, tendem a se dizer, eu sou engenheiro, eu sou, não, isso é o que você faz, é a sua profissão. Eu estou falando, quem é você? Eu sou... As pessoas quase não têm uma resposta para isso. Mas se você compreendeu o Evangelho, se você foi impactado por esse Evangelho das Boas Novas, a pergunta é, quem você é? Eu sou um filho de Deus, porque Ele, o Senhor, me perdoou, Ele me transformou. As pessoas podem olhar para você e falar, você é louco? Você eu sou louco por Jesus. Eu sou louco por Ele. Porque se Ele morreu na cruz, publicamente, em meu lugar, você acha que eu não vou ser louco por Ele lá fora? Você acha que eu vou me envergonhar desse maravilhoso amor que me alcançou, sendo que Ele não teve vergonha de você ao morrer na cruz em seu lugar? O Evangelho deve impactar e transformar a sua vida. Qual é a sua identidade em Jesus? Eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, amém? Você tem que ter essa convicção. Você agora não é mais um estranho diante de Deus. Deus olha para você e fala assim, você é meu filho. Você é minha filha. Nós não somos perfeitos, irmãos, porque a Bíblia diz, porque Ele retirou esse pecado original, mas mesmo assim ainda continuamos pecadores enquanto estivermos aqui. Lá em João vai dizer assim, se você diz que não tem pecado, você é mentiroso, porque somos pecadores. Você não será perfeito aqui na terra. Então, tire esse peso das suas costas de perfeição, você não será, ok? Você cometerá falhas. Mas o que você deve fazer? Se você cometeu falhas, se você errou em alguma área, qual é a postura que você deve fazer? Rapidamente buscar a Deus, se arrepender, Senhor, me perdoa, porque eu errei. Pai, me perdoa, Pai, meu Pai querido. Você tem filho? Às vezes seu filho comete um erro, né? Eu vejo o meu filho, Arthur, tem 7 anos. Às vezes ele desobedece alguma coisa, mas ele olha e digo, Pai, você que perdoa. Fala sério, irmãos. Fala, você que é papai e mamãe. Quando vem seu filho, mesmo você fica com a vontade de dar uns tapinhas nele, aí você vai e fala, Pai, me perdoa, Pai, me perdoa, me perdoa. Você quebranta o seu coração amolece. Se eu e você fazemos isso, sendo nós pecadores e falhos, imagine Deus, que é a essência do amor. Quando você falha, seja sincero e vá para Ele. Pai, errei, Pai, me perdoa. Meu filho, tudo bem. Eu morri na cruz por você. Eu não estou aqui para condená-lo. E eu vou continuar te instruindo, porque eu olho para você, eu vejo você, né, olho para você como eu olho para o meu filho Jesus. Isso é lindo, irmãos. Deus Pai olha para você como Ele vê Jesus. E Ele tem prazer em Jesus, e se Ele tem prazer em Jesus, Ele tem prazer em nós também. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus ao 3º dia, é o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Aleluia, é maravilhoso isso. Saber que você é alvo desse amor tão glorioso, tão majestoso. Tire dos seus costas o peso de querer ser perfeito. Você não é e não será. Mas coloque no seu coração de ser um filho obediente, de ser um filho que deseja sempre agradar a quem? Ao pastor? A esposa, ao esposo, à igreja? Não, agradar a quem?
a Deus. O seu alvo é ser um filho que busque sempre agradar a Deus. Esse é o seu alvo de vida como filho e filha. Isso é maravilhoso. Quer ver outro texto? Gálatas 2:20 diz assim, ó: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha só o impacto do Evangelho na minha vida. Eu agora não vivo mais para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Jesus é o meu Salvador, mas Ele também é o meu Senhor. Nós não podemos nos esquecer disso. Ele é aquele que me salvou, mas Ele me comprou com um alto preço. Ele também é aquele que me conduz. Eu sou um filho e ao mesmo tempo um escravo, porque eu era prisioneiro e Ele me resgatou. Mas eu sou um escravo que Ele fala: não, você não vai ser escravo na minha casa, você vai ser como um filho para mim. Isso é maravilhoso. Então, eu não mais vivo por mim mesmo. Você vive agora por Cristo. Isso é glorioso. Esse também é o impacto em nós, gerado em nós. Eu não ando mais querendo fazer tudo somente o que vem na minha cabeça. Eu não sou guiado pelas minhas emoções. Até falei também na escola bíblica do perigo, né? Trazer aqui uma palhinha da escola bíblica que a gente falou sobre o perigo de a gente viver pelas emoções. Nós somos 70% emoções, 30% razão. E essas emoções que foram geradas em nós, é Deus que fez isso em você e em nós. O que seria de nós e da comunidade, de família, se num dia de aniversário todo mundo ficasse assim, sério, sem emoção de alegria, sem expressão de alegria? Como também, quando morre alguém, a gente tem aquela expressão de tristeza e de choro. São essas emoções. Qual é a emoção que você sente quando você está dirigindo? Até usei esse exemplo. Qual é a emoção que você sente se você está dirigindo e de repente alguém vai lá e dá uma fechada em você? É terrível, né? Aí uma emoção aflora. Você sabe qual é a emoção que aflora? O que vem emocional aflorar quando alguém dá uma fechada em você? A raiva! Mas se você deixasse dominar por ela, se você deixasse conduzir por ela, o que você vai fazer? Você vai acelerar o carro, dar uma fechada nesse cara também. Você vai tentar retribuir do mesmo jeito. Isso é uma pessoa que talvez é conduzida por emoções. E o texto diz que agora o impacto das boas novas me alcançou. Eu não sou mais conduzido pelas minhas emoções, porque isso é perigoso demais. Eu sou conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Porque agora eu fui crucificado. Porque se o cara me deu uma fechada e eu vou, em vez de amaldiçoar, em vez de xingar ou fazer o mesmo, eu vou orar por ele. Oh meu Deus, oh abençoado. Não vai fazer mais com ninguém não, em nome de Jesus. Sabe? Porque agora eu fui crucificado, não estou mais vivendo para mim mesmo. Porque agora Cristo vive em mim, Cristo vive em você. É por isso que eu digo que culto não é só aqui e agora. Culto, quando você sair e for para a sua casa, você ainda está em culto. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está em você. A presença de Deus está em você. Você está no seu carro sozinho, a presença de Deus está lá. Isso ao mesmo tempo gera em nós um senso de responsabilidade, mas também um prazer maravilhoso de saber que você não está só. Mesmo que você não veja, porque isso é a fé. Mas o Espírito Santo está em você, cuidando de você, ministrando ao seu coração, salvando você de muitos perigos, talvez que você nem saiba, cuidando de você como um pai, como um pai. Verdade. 2 Coríntios 5:15, e até o 17 vai dizer assim: Ele morreu por todos, Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. Olha que lindo, todo aquele que está em Cristo, isso inclui você, amém? Se você está em Cristo, se o Evangelho te impactou e você compreendeu o Evangelho, você então está em Cristo. Então quer dizer que você é uma nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Aleluia. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque o Espírito Santo está em você, trazendo novidade de vida todo dia. Uma novidade de vida. Qual é então a sua identidade? Qual é o impacto do Evangelho na sua vida? Perdão e salvação. Pessoas que fizeram algo e
e sente aquele sentimento de culpa. Pessoas que talvez fizeram algo ruim para alguém, e elas sentem aquele sentimento, e mesmo que tente pedir perdão e aquela outra pessoa não perdoa, é um peso terrível quando alguém não te perdoa por algo que você fez. Você fica com um peso. E o pecado é isso. Mas Deus veio para te perdoar. O livro do perdão é maravilhoso. É como um bálsamo, é como um banho. Quando você trabalhou o dia inteiro e você chega lá no seu chuveiro e toma aquele banho maravilhoso. Sabe aquela sensação pós-banho? É um banho assim, meu Deus, que alívio gostoso. Esse é o alívio do perdão sobre você. O impacto do Evangelho é perdão e salvação. O impacto do Evangelho é uma identidade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O impacto do Evangelho é que agora você está seguro e você agora tem uma esperança. Esperança. Quantas pessoas lá fora estão desesperançadas? E você tem a esperança, porque Jesus é a única esperança. Lá lembra? Até porque Jesus é a única esperança para a sua vida e para o mundo. Irmão, o que é um ser humano sem esperança? Só resta-lhe a morte. Mas nós temos uma esperança que é Jesus Cristo, o Senhor, em minha vida e na sua vida. Isso te dá forças de você levantar pela manhã e dizer: bom dia, Senhor, mais um dia, porque eu tenho uma esperança. O dia não pode estar sendo fácil, talvez. O seu momento de história hoje talvez não seja tão boa, mas você tem uma esperança, porque lá no final, quando você pega a sua Bíblia, lá no capítulo 22, 21, 22, está dizendo assim que um dia não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais doença, porque as coisas velhas se passaram e Ele fará tudo novo. Há uma esperança para nós. Esse mundo aqui, infelizmente, é um mundo passageiro de dores. Ainda mesmo com o Espírito Santo em nós, ainda choraremos. Choraremos por ver talvez entes queridos se partindo. Choraremos por ver muitas vezes as injustiças quando você olha para a mídia. Você vê pessoas passando fome, nós choramos. E as pessoas questionam: cadê o Deus? Mas Deus está aqui. E Ele nos prometeu que Ele trará a justiça devida para aqueles que negaram a Ele. Mas Ele trará a salvação e a vida eterna, e o novo céu e a nova terra para aqueles que aguardam a vinda dEle em nome de Jesus. Que glorioso é a esperança que Jesus gera em nós. O impacto do Evangelho é uma alegria plena, é uma alegria que não depende de circunstâncias. O impacto do Evangelho é uma paz sobrenatural. Amém. Você pode projetar para mim Filipenses 4, 7? Quer ver? Paz. Se você perguntar, fizer uma pesquisa, grande parte, geralmente início de final de ano, o que vocês querem? Eu quero dinheiro, prosperidade e quero paz. Paz para a minha vida e paz para o mundo. As boas novas é essa. Jesus é o príncipe da paz. E se Jesus é o príncipe da paz, então o que estamos esperando para anunciar essas boas novas para o mundo? Veja o impacto do Evangelho da paz. Diz assim, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda seu coração e sua mente em quem? Em Cristo Jesus. O impacto do Evangelho, que é a paz em seu coração, ele traz, olha só que lindo e maravilhoso, ele traz controle emocional para a sua mente e para o seu coração, para que você não venha a pensar besteira e não tomar decisões erradas, e também que o seu emocional esteja guardado em quem? Em Cristo. Essa é a paz gloriosa de Deus em nós. Amém. Que guarda a nossa mente e o nosso coração em quem? Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E um transbordar de amor. E um transbordar de amor. E por final, esse impacto do Evangelho nos tornou lugar da sua habitação. Meu Pai. Amém. Glória a Deus. Que maravilhoso é saber que Deus habita em mim. Aleluia, Jesus. Que maravilhoso é saber, irmão Beth. Meu irmão, isso, saber que Deus habita em você. Aí você olha para si, mas eu sou cheio de imperfeições, mas Deus falou assim, mas eu quero viver em você. Você não é perfeito, você não é perfeito, você tem falhas, mas mesmo assim eu decido morar em você. Eu decido viver em você. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Nós somos portadores da presença. E para finalizar,
A terceira pergunta é: qual tem sido o impacto do Evangelho na vida das pessoas através da sua vida? Você já entendeu então as boas novas? Que é, Jesus veio para nos livrar da condenação, da ira de Deus, por causa do pecado original de Adão. E ele veio e por isso ele precisava morrer. Ele morreu por mim e por você. Você precisa entender por que Jesus precisou morrer. Porque ele era perfeito. E só vale um sacrifício perfeito. Ele era Deus e ele se fez homem e morreu por mim e por você. Lá em Colossenses diz que havia uma escrita de dívida. E ele pegou aquela escrita de dívida e cravou-a na cruz, dizendo: eu paguei o preço para que você não morresse no inferno, para que você não vivesse condenado ao inferno. Eu paguei o preço para você viver em mim, para todos sempre, com o meu Pai. Que glorioso isso, irmãos! Isso deve constranger você, isso deve dizer: meu Pai, alguém me deu um presente tão glorioso que eu nunca poderei pagar. Amém. Isso deve sempre te levar a um não constrangimento de forma negativa, mas a um profundo agradecimento de amor por Ele que te salvou. Amém. Glória a Deus. E aí eu e você temos essa mensagem para anunciar. Quando você olha lá em João, se eu não me engano, no capítulo, lá no último capítulo, acho que é 19, vai falar que quando Jesus estava na cruz, depois de sofrer tanto, ele fala uma palavra em grego chamada tetelestai. Sabe o que significa essa palavra em grego, tetelestai? Significa está consumado. Isso na época era uma escrita de negócios dizendo: eu paguei sua dívida aqui, ó. Isso era algo legal. Era uma frase grega que era usada no final: olha, está consumado, eu paguei a sua dívida. Você era um devedor, você estava com dívidas lá com os romanos iam te prender, iam te condenar, eu paguei a sua dívida, tetelestai. E aí ele diz na cruz assim: ó, tetelestai, está consumado, eu paguei a dívida dessas pessoas. Satanás não tem mais poder para condenar você, só se você recusar a Cristo. Está consumado, está consumado. E agora temos essa responsabilidade de anunciar essas boas novas, como Filipe fez. Filipe fez assim. Filipe, sendo um homem que compreendeu o Evangelho, Filipe, sendo um homem que foi impactado por esse Evangelho, Filipe também se tornou um homem que transmitia o Evangelho, como aconteceu com o eunuco. Nós devemos sempre a muitas pessoas que estão aí fora se aproximar delas. Veja que quando o eunuco estava ali sem compreender, ele não tinha compreendido, mas ele estava buscando. Quantas pessoas talvez estão aí fora buscando, irmãos? Mas elas não sabem porque elas estão perdidas, elas estão cegas, aí buscam em tantas coisas erradas, coisas estranhas, buscam em drogas, buscam em bebidas, buscam em coisas, buscam em esoterismo, buscam nisso porque elas estão desesperadas para conhecer a verdade que os liberta. E aí o Espírito Santo, da mesma forma que disse para Filipe, o Espírito Santo vai dizer para você agora: aproxime-se deles. Quais são as pessoas que estão perdidas à sua volta? Quais são as pessoas, talvez na sua família, nos seus amigos de relacionamento, que estão perdidos? O Espírito Santo disse para Filipe: aproxime-se dele. E é isso que o Espírito Santo pede para nós: aproxime-se dessas pessoas, porque elas estão perdidas e precisam entender e compreender o Evangelho. Veja alguns textos que vai dizer isso também para nós. 2 Coríntios 5, 19 e 20 diz assim: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu, veja, Ele nos deu a mensagem maravilhosa da reconciliação. Olha que lindo, irmão. Nós somos chamados por Deus de reconciliadores. O que é reconciliar? É reconciliar uma pessoa com outra, certo? E quem nós estamos reconciliando? As pessoas que estão perdidas com quem? Com Deus, através de Jesus Cristo. É eu conduzir as pessoas. Veja, um pecado é você dizer para alguém: um pecado afasta você de Deus e Deus te ama. Só que o pecado que está em você